Eu me chamo Lorena, e durante muito tempo eu não levava a sério aquelas histórias que as pessoas contam sobre o carnaval não ser apenas uma festa, mas também um período em que coisas estranhas parecem acontecer com mais frequência. Hoje, depois do que vivi, eu não tenho mais tanta certeza de que tudo pode ser explicado de forma simples. Eu cresci em uma cidade pequena do interior, onde o carnaval não era cheio de desfiles grandiosos, como nas capitais, mas ainda assim era uma época muito animada. As ruas eram enfeitadas, montavam palcos improvisados, barracas de comida, brinquedos infláveis para as crianças e caixas de som tocando música o dia inteiro. As famílias saíam para caminhar, conversar e deixar os pequenos brincarem até mais tarde. Naquela época, eu morava com minha mãe, minha irmã mais nova, meu irmão mais velho e 2 sobrinhos que eram praticamente como filhos para todos nós. Minha família sempre gostou de sair junta e naquele ano resolvemos aproveitar uma noite de carnaval para ir até a praça principal, que ficava a alguns quarteirões de casa. Saímos no começo da noite. O ar ainda estava quente e a cidade parecia viva, cheia de luzes coloridas, música e gente sorrindo. Meus sobrinhos corriam de um lado para o outro, empolgados com os brinquedos, enquanto nós adultos ficávamos sentados observando, conversando e rindo. Meu irmão, naquela época, frequentava um centro espiritual, junto com a esposa e os filhos. Eu sempre respeitei a fé dele, mas confesso que não entendia muito bem algumas coisas. Achava estranho ver crianças tão novas participando de certas práticas que, na minha opinião, eram pesadas demais para a idade. Mesmo assim, nunca discuti isso abertamente. Ficamos na praça por algumas horas. O movimento foi diminuindo aos poucos e, quando percebemos, já era tarde. Decidimos voltar para casa. O caminho era relativamente longo, mas como estávamos todos juntos, fomos caminhando devagar, conversando e rindo de coisas simples. Quando dobramos a esquina da nossa rua, o ambiente já estava bem diferente da praça. Ali não havia música nem iluminação forte, apenas uma barraca simples ainda aberta com uma lâmpada amarelada iluminando algumas mesas de plástico. O restante da rua estava quase deserto. Meu irmão sugeriu que parássemos para tomar alguma coisa antes de entrar em casa. Minha mãe não gostou muito da ideia, dizendo que já estava tarde, mas acabou concordando depois de alguma insistência. Ficamos ali em pé mesmo, perto da barraca, enquanto o dono servia as bebidas. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Meu sobrinho mais velho, que na época tinha cerca de 7 anos, era uma criança muito sensível. Ele era quieto, observador e às vezes dizia coisas que nos deixavam sem saber como reagir. Enquanto estávamos distraídos conversando, percebi que ele tinha se afastado alguns passos e se sentado no meio-fio, de cabeça baixa. Minha mãe foi até ele e perguntou com cuidado o que estava acontecendo. Ele levantou o rosto devagar, olhou para um ponto atrás de nós e disse, com uma voz que até hoje eu consigo ouvir na minha memória: "Vó, aquele homem ali é muito feio. Ele não para de olhar para mim." Eu senti um arrepio imediato. Olhei ao redor, mas não vi ninguém que chamasse atenção. A rua estava praticamente vazia. Minha mãe, tentando acalmá-lo, disse para ele não ter medo, que todos nós estávamos ali e nada de ruim iria acontecer. Foi exatamente nesse momento que o silêncio da rua foi quebrado por um barulho violento. Uma das mesas da barraca virou de repente, como se alguém tivesse empurrado com força. Copos caíram no chão, uma garrafa se quebrou e em questão de segundos 4 homens que estavam sentados mais adiante começaram a discutir e logo depois a brigar de forma agressiva. Tudo aconteceu rápido demais. Um instante antes estava tudo calmo, e no instante seguinte o lugar parecia tomado por uma tensão pesada, quase palpável. Meu coração começou a bater forte. Não sei explicar, mas havia uma sensação estranha no ar,
como se algo invisível tivesse atravessado aquele lugar. Meu irmão também percebeu. Ele segurou o braço do filho e, sem dizer muita coisa, nos chamou para irmos embora imediatamente. Caminhamos rápido até chegar em casa. Ninguém falou muito durante o trajeto. Cada um parecia perdido em seus próprios pensamentos. Naquela noite, demorei muito para dormir. A imagem do meu sobrinho, olhando para algo que eu não conseguia ver, não saía da minha cabeça. Nos dias seguintes, tentei esquecer o ocorrido. Convenci a mim mesma de que tinha sido apenas coincidência, uma briga comum de pessoas que haviam bebido demais. Mas, no fundo, havia algo que me incomodava. Algumas semanas depois, meu sobrinho comentou novamente que, às vezes, via pessoas que não estavam ali de verdade. Disse isso com a maior naturalidade, como se estivesse falando de algo banal. Aquilo me deixou inquieta. Passei a prestar mais atenção ao ambiente durante o carnaval nos anos seguintes e comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. Discussões que surgiam do nada, pessoas mudando de humor de forma brusca, um peso estranho no ar em certos momentos da madrugada. Não posso afirmar com certeza o que aconteceu naquela noite. Não posso provar que havia algo além do que nossos olhos conseguem ver. Mas também não consigo esquecer a forma como meu sobrinho falou, nem o modo como tudo mudou em questão de segundos, como se uma presença invisível tivesse passado por ali deixando um rastro de caos. Desde então, sempre que chega o carnaval, eu sinto um leve desconforto. Ainda gosto de ver a alegria das pessoas, as cores, a música, mas uma parte de mim permanece alerta, como se esperasse, a qualquer momento, que algo inexplicável aconteça novamente. E talvez, em algum lugar entre o barulho da festa e o silêncio das ruas vazias, existam coisas que caminham ao nosso lado sem que possamos perceber. Eu me chamo Renata. E durante muito tempo eu hesitei em contar o que aconteceu comigo, porque até hoje eu mesma não consigo entender completamente. Algumas pessoas podem achar que tudo não passou de coincidência. Outras vão dizer que foi apenas um sonho misturado com medo e coincidências trágicas. Mas quem viveu fui eu, e as sensações que senti naquela época ainda me acompanham. Tudo começou durante o carnaval de alguns anos atrás. Eu sempre gostei muito dessa época do ano. Na minha cidade, o carnaval não era tão grande quanto nas capitais, mas era animado o suficiente para encher as ruas de música, cores e gente sorrindo. Eu saía quase todas as noites para dançar com amigos, voltava para casa cansada, mas feliz. Era uma rotina simples, comum, sem nada de extraordinário. Naquela semana de festa, eu praticamente não parei em casa. Todas as noites eram iguais. Música alta, conversas, risadas, dança até tarde e depois o retorno silencioso pelas ruas já vazias. Eu chegava, tomava um banho rápido e me jogava na cama, exausta. Na última noite de carnaval não foi diferente. Voltei para casa já de madrugada, com o corpo cansado e a cabeça leve, ainda com o som das músicas ecoando na memória. Deitei e adormeci quase imediatamente. Algum tempo depois, acordei com um som que me trouxe de volta à realidade de forma brusca. Era choro, um choro desesperado, profundo, que parecia vir do quarto ao lado. Levantei assustada e fui ver o que estava acontecendo. Era minha irmã mais nova, que vou chamar aqui de Carla. Ela chorava de um jeito que eu nunca tinha visto antes, com o rosto molhado de lágrimas e a respiração descompassada. Tentei perguntar o que tinha acontecido, mas ela demorou alguns segundos para conseguir falar. Quando finalmente conseguiu, disse algo que fez meu coração gelar. Ela disse que nossa irmã mais velha, a quem vou chamar de Juliana, havia morrido. Por alguns instantes, eu simplesmente não conseguia entender. Parecia que aquelas palavras não faziam sentido. Minha mente recusava aquela informação. Juliana trabalhava como caseira em um sítio afastado e, às vezes, passava alguns dias sozinha lá. Não era incomum ficarmos sem notícias por um tempo, mas dessa vez era diferente.
Descobrimos que ela havia tirado a própria vida e que seu corpo só foi encontrado vários dias depois, quando os donos do sítio retornaram de uma viagem. A notícia caiu sobre nossa família como uma tempestade. O velório foi silencioso, pesado, difícil de descrever. Havia um vazio que parecia ocupar todos os espaços. Os dias que se seguiram foram estranhos. A casa parecia mais fria, mais quieta. Cada canto lembrava Juliana de alguma forma. Com o passar do tempo, a dor foi se transformando em saudade e a vida foi seguindo, mesmo que de forma diferente. Meses depois, quando tudo parecia estar voltando ao normal, aconteceu algo que mudou novamente a forma como eu enxergava as coisas. Numa noite comum, fui dormir cedo. Eu estava cansada e o sono veio rápido. Então, eu tive um sonho. No sonho, eu estava em um lugar que parecia um shopping ou um prédio grande, e eu e minha família estávamos em uma escada rolante. Eu segurava meu celular e olhava distraidamente para a tela, como qualquer pessoa faz. De repente apareceu uma notificação. Era uma solicitação de amizade de Juliana. No sonho, eu senti um estranhamento imediato. Eu sabia que aquilo não era possível. Sabia que ela já não estava entre nós. Levantei os olhos para mostrar a notificação para minha mãe, que estava ao meu lado. Mas quando virei, ela não estava mais ali. Em vez disso, quem estava ao meu lado era Juliana. Ela parecia exatamente como eu me lembrava. O mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma expressão tranquila. Mas havia algo diferente, uma tristeza profunda em seus olhos. Ela me disse que precisava me contar uma coisa urgente. Disse que eu precisava tomar cuidado. Eu senti um medo tão grande que comecei a dizer que não queria ouvir, que não queria saber de nada. E foi nesse momento que acordei. Meu coração estava disparado e o quarto parecia estranho, como se o ar estivesse pesado. Tive a sensação de que não estava completamente sozinha, embora não houvesse ninguém ali. Acendi a televisão apenas para ter alguma luz e peguei o celular para distrair a mente. Resolvi mandar uma mensagem para um amigo próximo, alguém em quem eu confiava muito, apenas para conversar e esquecer o sonho. Contei que tinha tido um pesadelo estranho. Alguns segundos depois, ele respondeu com uma mensagem curta. Eu preciso te dizer uma coisa. Cuidado com as suas amizades. Naquele instante, senti um frio percorrer minha espinha. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. A resposta demorou alguns segundos para chegar. Quando chegou, fez meu coração parar por um instante. Ele escreveu que não era ele quem estava digitando naquele momento. Fiquei paralisada. Perguntei, com as mãos tremendo, quem era então. A resposta foi apenas um nome. O nome da minha irmã. Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria acreditar que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Poucos minutos depois, ele voltou a falar normalmente, dizendo que não sabia do que eu estava falando e que não lembrava de ter enviado aquelas mensagens. Disse que apenas sentiu uma vontade repentina de escrever aquilo, sem saber por quê. Eu dormi pouco naquela noite. Na manhã seguinte recebi uma notícia que me deixou sem chão. Aquele amigo havia sido morto durante a madrugada. Disseram que ele estava no lugar errado, na hora errada, e acabou sendo vítima de uma situação violenta que não tinha nada a ver com ele. Eu fiquei em choque. Como era possível ele ter falado comigo horas antes? Como podia ter acontecido tudo daquela forma? E o mais estranho ainda estava por vir. Quando peguei o celular mais tarde, vi que outras pessoas haviam me enviado mensagens durante a madrugada. Mensagens curtas, simples, mas todas com a mesma frase. Cuidado com suas amizades. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Não sei se aquele sonho foi apenas fruto da minha mente, se aquelas mensagens foram coincidências ou se existe algo que ainda não compreendemos completamente. Só sei que desde então eu nunca mais consegui dormir no escuro total.
Sempre deixo uma luz acesa, nem que seja pequena, porque, no silêncio da madrugada, às vezes eu ainda tenho a sensação de que alguém está me observando, esperando o momento de falar algo que talvez eu ainda não esteja pronta para ouvir.